Tá bom o som? Tá muito alto, tá muito baixo? Vou esperar um pouquinho. Ver se alguém mais vai entrar. Tá bom agora?
Esperar mais 2 minutos. E se mais alguém vai entrar, para nós estar meditando na palavra de Deus. Bendito seja Deus. Segunda Samuel, capítulo de número 9. Versículo 1º em diante. É o texto para a nossa meditação nesta noite. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos estar meditando na palavra de Deus. 2 Samuel, capítulo de número 9, versículo 1º em diante. Eu já quero deixar minha saudação a todos os irmãos que estarão vendo esse vídeo. Que Deus abençoe cada vida, que Deus abençoe cada lar nesta noite. 2 Samuel, capítulo de número 9, diz assim: E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas, servo de Davi? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então Ziba disse ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, disse:
e se prostrou com o rosto por terra, e se inclinou e disse: Davi, Mefibosete, e ele disse: Eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: Tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e os teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: Conforme tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará teu servo. Porém, Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Graças a Deus. Estamos contemplando a palavra de Deus, aonde vemos o rei Davi já sentado em seu trono. Vemos o rei Davi já com alguns anos de reinado. Ora, Davi começou a reinar em Israel com cerca de 30 anos de idade. Mas antes de Davi se assentar ao trono e Israel ter o coroado em todas as tribos, vemos que Davi, no versículo de número 4 do capítulo de número 5 de 2 Samuel, que era da idade de 30 anos quando começou a reinar, e cerca de 40 anos reinou em Israel. Mas, lá no começo da sua trajetória, aonde nós vemos Davi lutando contra o gigante Golias. A partir daquele momento ao qual Davi se predispõe a lutar contra o gigante, ora, o gigante Golias estava zombando de Deus. O gigante Golias estava de pé, gritando em alto e bom som que Israel não tinha homem algum que pudesse pelejar contra ele. Davi havia sido ungido rei de Israel pelo profeta Samuel às escondidas. Davi foi tirado lá do pasto, lá do meio das ovelhas, aonde ele apacentava as ovelhas de seu pai. Quando ele recebe o convite para ir até a casa do seu pai, lá ele recebe a unção. E neste momento que Davi está sendo ungido, Saul governava Israel. Saul era o rei de Israel, porém, Deus havia rejeitado Saul, porque Saul havia desobedecido a ordem de Deus. E nós vemos Deus falando para Samuel: até quando terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado? Vai, e enviar-te-ei, pega o teu vaso de azeite e enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque de lá eu tenho me provido de um rei. E este é segundo o meu coração. E nós sabemos a história
Quando Davi vai levar mantimento para os seus irmãos na guerra, Israel estava lutando contra os filisteus. E os filisteus arranjaram um homem chamado Golias para que estivesse afrontando Israel. E quando Davi observa aquele gigante gritando, Davi começa a ficar perturbado. E ele mesmo relata que aquele gigante não estava afrontando os homens, mas sim o exército do Deus vivo, e diretamente afrontando ao verdadeiro Deus de Israel. Davi não se conforma com aquela afronta e decide ir pelejar contra o gigante. Nós sabemos que quando ele diz que vai pelejar contra o gigante, ele fala para o rei Saul. Saul talvez tenha zombado de Davi, pois o aspecto de Davi não era um aspecto de guerreiro, não era um aspecto de lutador de guerra, não. Davi, ele era franzino, tinha um aspecto não muito forte, mas Davi, ele não era provido de músculos e muito menos de experiências de guerra, mas o que ele tinha dentro do coração dele já bastava para ele vencer qualquer guerra. E ali, quando ele diz que vai pelejar contra aquele gigante, Saul então decide dar as suas armaduras, vestir Davi com as suas armaduras. Davi coloca aquelas armaduras e não se sente bem, diz: não, eu não irei com as tuas armaduras, eu pelejarei contra este gigante com as minhas próprias mãos. Muitos ali que estavam, ao ver Davi dizendo que iria derrotar aquele gigante, começam a zombar dele. Então ele conta a história de que quando o leão e o urso atacou o rebanho do seu pai, ele próprio matou o leão contra o urso com as suas próprias mãos. Porque ele diz: Deus me livrou do leão e do urso e certamente vai me livrar deste incircunciso filisteu. E ali Davi vai à batalha, e nós sabemos que Deus usa Davi, e com uma pedra ele derrota aquele gigante que cai desmaiado no chão. Davi vai correndo, pega a sua espada, a espada do gigante, e corta a sua cabeça. E ali Davi traz a vitória para Israel. E por causa disso Davi é aclamado, Davi fica famoso. Por quê? Por causa da sua coragem e confiança em Deus. Mas, ao ponto de que Davi estava sendo ovacionado, estava sendo aplaudido pela multidão, ao mesmo tempo Saul olha para tudo aquilo e vê com seus olhos que a sua fama de grande rei, de grande guerreiro, está se esvaindo. Ali ele sente que Deus havia levantado alguém que estava em destaque, porque não porque Davi venceu aquele gigante que já era algo impossível para o povo de Israel, porque aquele gigante ficou 40 dias gritando naquele vale e ninguém foi capaz de enfrentar aquele gigante. E por causa disso Davi se tornou muito famoso. O rei Saul havia até dado a sua filha para aquele que vencesse o gigante. Davi então vence o gigante não para casar com a filha de Saul, mas para tirar a afronta que estava em Israel. E quando Davi vence aquele gigante, ele volta para casa e ele é carregado pelos soldados, e ali ele fica muito famoso. E quando a fama de Davi começa a crescer, Saul começa a ficar indignado. Quando Davi ia para a guerra, Davi então se torna um grande guerreiro de Saul. E quando Davi vai para as guerras lutar contra os inimigos, Davi volta vitorioso. E quando Davi volta vitorioso, o povo começa a aclamar a Davi e começa a menosprezar
Em outras palavras, o rei Saul, e com isso o rei Saul fica indignado. E nós vemos ali no capítulo 20, do capítulo 20, versículo 1 em diante de 1 Samuel, o quanto Davi está famoso. E neste momento Davi e Jonatas, que era filho de Saul, eles ficam muito amigos. Eles ficam íntimos, amigos íntimos. E no versículo de número 11, nós vemos que Jonatas, filho de Saul, faz um pacto com Davi. E no versículo de número 15, ele diz as seguintes palavras para Davi. No versículo 15 de 1 Samuel, capítulo de número 20, nós vamos ver o que Jonatas fala para Davi. Nem tampouco cortarás da minha casa a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra cada um dos inimigos de Davi. Assim fez Jonatas com a casa de Davi, dizendo: o Senhor requererá da mão dos inimigos de Davi. Eles fizeram um pacto entre eles. A Bíblia Sagrada diz que a alma de Jonatas se apegou à alma de Davi. E sendo assim, eles se tornaram grandes amigos. E por causa disso, eles fizeram um pacto entre eles. E o pacto consistia em, quando Davi subisse ao trono, porque Jonatas sabia que Davi iria subir ao trono. Jonatas sabia que ele não seria o próximo rei, porque assim deveria ser. O filho mais velho do rei deveria ser o próximo rei. Mas não foi isso que aconteceu. Porque quando Saul peca contra Deus, desobedece a Deus, acaba o reinado e acaba o reinado da sua descendência. E nós vemos que Deus escolhe Davi. Jonatas estava ciente de que Deus havia escolhido Davi. Ao cabo dele ver que um menino franzino, um jovem menino, vencer um gigante, e não só por ele ser gigante, ele era um homem de guerra, experiente nas guerras. Ao cabo de Jonatas ver que Deus era tanto com Davi, que Davi colocou aquele gigante por terra. Então ele entendeu que Davi iria prosperar, iria ser o próximo rei. Então ele faz essa aliança. Em outras palavras, dizendo: se porventura eu vier a morrer, o Senhor cobrará de ti que você use de misericórdia com a minha família. Que o Senhor possa usar de misericórdia e ajudar a minha família. Porque, em outras palavras, ele sabia que iria chegar o momento que Deus iria requerer a desobediência do seu pai Saul. Deus havia rasgado o reinado de Saul, e o destino de Saul era a morte, como nós podemos ver que assim sucedeu. Tanto Davi como seus filhos, todos, ou melhor, tanto Saul quanto seus filhos, todos morreram à espada. Saul se matou. Quando a batalha estava abertando contra Saul, ficou só ele e seu companheiro, que se chamavam aqueles que carregavam as armas, pajem de armas. E quando ele estava encurralado, ele não queria morrer pela mão dos seus inimigos. Então ele fala para o seu pajem de armas: me mata, porque eu não quero morrer pelas mãos dos meus inimigos. Eu cumprimento os irmãos que estão entrando aí. A irmã que entrou agora aí, o irmão também. Pode compartilhar, pode deixar o teu comentário aí, que Deus te abençoe.
Você que está vendo essa live, pode interagir aí nos comentários. Que Deus abençoe os irmãos. E pode compartilhar também nos grupos aí, irmão. Pode ficar à vontade, comentando, compartilhando, em nome de Jesus. Me ajude a pregar a palavra de Deus. E quando, voltando à palavra, e quando Saul diz para o seu pajem de armas, me mata porque eu não quero morrer pelas mãos dos meus inimigos, aquele homem se recusa a matar Saul, porque Saul era ungido de Deus e ele teve medo de matar o ungido de Deus. E vendo Saul que o seu pajem de arma não iria o matar, ele então pega a sua espada e se mata, se joga sobre ela e morre. Paz do Senhor, irmão Daniel. Que Deus abençoe, estaremos orando sim. Pode deixar, estaremos orando pela tua família, em nome de Jesus. Obrigado por estar assistindo a live aí. Vamos estar orando sim pelo irmão, pela família do irmão, pelos filhos, em nome de Jesus. E quando Saul se mata, se joga sobre a sua própria espada, o pajem de armas fica apavorado e se mata também. Ali acaba a linhagem, ali acaba o reinado de Saul. Jonatas também, ele morre, mas antes dele morrer, ele fez esse pacto com o seu amigo, o seu grande amigo Davi. Se nós abrirmos a nossa Bíblia, para nós entendermos o quanto Jonatas e Davi eram amigos, em 1 Samuel capítulo de número 18, nós vamos ver que a palavra de Deus vai nos dizer: e sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi, e Jonatas amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia, ou seja, depois que Davi havia vencido o gigante, Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a sua casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se desposou da capa que trazia sobre si e deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. E saía Davi aonde quer, e saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência, e Saul o pôs sobre a gente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, até os olhos dos servos de Saul. Aqui nós vemos no capítulo 18 a explicação de como Jonatas havia se apegado a Davi. Após Davi vencer, como eu já disse, o gigante, Saul então começa a honrar a Davi e começa a colocá-lo como principal guerreiro. Jonatas dá o seu arco, a sua espada, dá sua armadura para Davi, em sinal de que Davi significava muito para ele. Então, antes da sua morte, porque ele sabia que iria morrer, e também sabia que Davi ia reinar, nós vemos este grande pacto que eles fazem entre si. Davi havia feito este pacto com Jonatas, seu fiel amigo, seu grande amigo. E depois de muito tempo, depois de muitas batalhas, se nós olharmos desde lá da vitória do gigante Golias até o seu reinado definitivo, nós vamos ver que Davi passou por muitas batalhas, ao ponto de quando ele mais crescia, ao ponto de que quando ele mais se destacava, Davi era perseguido até mesmo por Saul.
porque Saul não estava gostando nada de que Davi estava ficando famoso, então começou a perseguir Davi. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que Davi fugiu da presença de Saul. Saul queria destruir Davi, porque Saul havia percebido que Davi iria ocupar o seu lugar. Saul não queria de jeito nenhum perder a sua posição de rei. Saul não queria de jeito algum deixar o trono ao qual ele estava. Então a Bíblia diz que até mesmo Saul, de tanto ele ter pecado contra Deus, o Espírito Santo de Deus havia se afastado dele. E a Bíblia conta que após o Espírito Santo ter se afastado do rei Saul, um espírito maligno da parte de Deus atormentava Saul. Saul ficava endemoniado, Saul ficava perturbado quando aquele espírito da parte de Deus vinha sobre ele. E ao ponto dele pegar a sua própria lança e lançar contra Davi. E quando ele ficava perturbado, nada era possível fazer com que ele se acalmasse. A única coisa que acalmava o rei Saul, a única coisa que fazia com que aquele espírito maligno se afastasse do rei, era quando Davi pegava a sua harpa e tecia e tocava e cantava louvores a Deus. Era a única maneira de que este espírito maligno se afastava do rei. E todo este tempo, o tempo de perseguição, aonde se nós olharmos, nós vamos ver Davi se escondendo em cavernas, Davi tendo várias oportunidades para acabar com a vida de Saul, ele não fez. Uma vez ele chegou até cortar a barra dos vestidos da roupa de Saul em demonstração de que poderia ter acabado com Saul. Mas ele mesmo diz: ai de mim se tocar no ungido de Deus. Ele respeitava a unção que estava sobre Saul. Nós vemos Davi sendo ungido rei ao secreto, mas até ele chegar à posição, ocupar o cargo de rei, ele teve que passar por diversas batalhas. E isso não foi batalhas pequenas, foi grandes batalhas, grandes perseguições. E nós vamos ver lá no capítulo 5, no versículo de número 4 de 2 Samuel, da idade de 30 anos era Davi, ele se assenta, ele começa a reinar em Israel. A partir desta idade de 30 anos, então, Saul já era morto. Os inimigos de Davi já haviam sido derrotados. E agora chegou o momento de Davi tomar a sua posição, ao qual Deus havia já o ungido, o consagrado. Mas Davi teve que passar por experiências dolorosas, fugir e se esconder para não ser morto por Saul e até mesmo pelos seus inimigos. Em resumo, Davi ele é ungido cerca da idade de 17 anos, por aí mais ou menos, mas somente aos 30 anos. Ele então se senta na poltrona, se senta no reinado de Israel. E se nós observar, depois de muitos anos, ele então começa a governar. Nós vemos ali que ele governa durante 40 anos em Israel.
Deus usa Davi em Israel de diversas maneiras. Nós vemos o reinado de Davi prosperar. Nós vemos a vontade que Davi tinha de servir a Deus. Vemos Davi sonhar em construir um templo para adoração a Deus. Davi teve o sonho de fazer o templo para Deus. Ele até projetou, mas Deus não permitiu ele fazer o templo, porque as mãos de Davi estavam muito sujas de sangue. E não era lícito Davi construir o templo para Deus. E Deus havia prometido que o seu filho iria construir este templo. Nós vemos Salomão fazendo isso. Mas vamos focar somente em explicar por que Davi queria fazer beneficência para a casa de Saul, para a casa de Jonatas, seu fiel amigo, porque Davi havia feito um grande pacto com seu amigo. E ele não se esqueceu. Ele subiu ao trono de Israel. Ele estava no maior patamar que alguém pudesse chegar, era o trono de Israel. E nem por isso ele esqueceu daquele que muito o ajudou, daquele a quem estava com ele nos momentos mais difíceis. Jonatas estava com ele nos momentos mais difíceis. E ele não havia se esquecido da promessa que ele tinha feito para o seu amigo. E quando Davi está lá, já dominando, já governando, estabilizado, ele então se lembra e diz: será que tem alguém da casa de Saul para que eu lhe faça bem por amor de Jonatas? Ele se lembrou: opa, agora é o momento de eu refletir sobre a minha caminhada. Eu estou agora no trono de Israel, aonde Deus queria que eu chegasse, eu cheguei. E agora eu tenho que parar e refletir e olhar para trás o quanto foi difícil chegar até aqui. Eu tenho que parar e refletir que não foi fácil, que muitas das noites passei em claro, fugindo, mas também alguém que esteve comigo nesta caminhada e hoje não está aqui. É a hora de eu cumprir a promessa que eu fiz para ele. Quem sabe, a Bíblia não fala, mas é um pensamento meu. Quem sabe Davi, pensando sobre isso, lhe veio lágrimas nos seus olhos, porque ele se lembra do seu querido amigo Jonatas, se lembra que Jonatas estava com ele nos momentos difíceis, nos momentos que o seu pai Saul queria o matar. Jonatas muitas das vezes interferia para com seu pai, para que não matassem Davi. Então, eu penso que Davi, ao lembrar deste grande amigo, ele começa a chorar e se lembra desta promessa: é hora de eu usar de misericórdia com a casa do meu amigo. Mas o meu amigo morreu, Saul também, os filhos de Saul, e ele tem uma pergunta no seu coração: será que alguém que ficou da casa de Saul, será que ainda restou alguém para que eu possa usar de misericórdia e fazer bem por amor ao meu grande amigo Jonatas? E ele manda chamar alguém. A Bíblia diz: e havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: sim. E disse o rei:
Não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? O único que poderia saber se havia restado alguém para que Davi pudesse o abençoar era Ziba, porque Ziba era servo de Saul. Ziba estava de contínuo e sabia tudo o que havia acontecido, se alguém havia restado ou não, era Ziba que sabia. Então ele pergunta, será que sobrou alguém? Será que porventura tem alguém que eu possa? Agora eu posso. Agora eu posso ajudar alguém, porque agora eu estou assentado no trono de Israel. Agora é o momento de eu chamar alguém para que eu possa abençoar, porque eu lembrei do meu amigo. Eu lembrei da promessa que eu fiz para ele. E este é o momento. Então Ziba diz o seguinte para Davi: ainda há um filho de Jonatas, vírgula. Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas. E quando Davi ouve que há um filho de Jonatas, ele fica alegre. Ele fica contente, porque era isso que ele queria. Abençoar a casa do seu amigo, a descendência do seu amigo. Mas depois da vírgula vem a deficiência deste filho de Jonatas. Observe que Ziba, ele não fala o nome em primeira mão. Ele poderia muito bem dizer, há alguém ainda da casa de Jonatas, há um filho de Jonatas, o nome dele é Mefibosete. Mas não, ele faz questão de dizer, ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. Epa! O que será que Ziba estava querendo dizer quando ele diz e coloca a deficiência daquele rapaz em primeiro lugar? Será que ele estava pensando que por Mefibosete ser aleijado, Davi não ia usar de misericórdia para com ele? E disse o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Nós vemos que o rei Davi, ele não queria saber se Jonatas tinha um filho aleijado. Ele não queria saber se este filho de Jonatas era aleijado. Não interessava isso para ele. Eu creio que quando Ziba fala para Davi que havia arrestado alguém, o coração de Davi começa a bater forte. O coração de Davi começa a se alegrar. É tanta alegria que ele não dá bola para o que Ziba diz, para o defeito que tinha o filho do seu amigo. Ele logo pergunta, onde ele está? Aonde está este rapaz? E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei chamar e tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Nós vemos a ordem do rei. Vai buscar este rapaz. Ele está onde? Está em Lodebar. E se nós formos tentar entender que lugar é este, Lodebar, a palavra Lodebar significa lugar sem pasto, ou lugar esquecido.
nesta cidade ou nesta região, nesta pequena aldeia. Era uma pequena aldeia que ficava ao leste do Rio Jordão. Era um lugar de refúgio. Lodebar era um lugar de refúgio para as pessoas que queriam fugir de algo. Pessoas que não queriam estar na cidade, pessoas que haviam cometido coisas, pessoas que haviam cometido crimes, pessoas que haviam sido vítimas de guerra, pessoas que queriam viver no anonimato. Eram estas pessoas que viviam em Lodebar. Lodebar, lugar sem pasto, lugar esquecido, era afastado, era um lugar onde era uma terra seca. E as pessoas que lá viviam escondidas, pessoas que não queriam se destacar, não queriam aparecer. Elas estavam ali fugindo de algo. Elas queriam viver no anonimato. Por isso elas estavam em Lodebar. Nós vemos que também as pessoas que viviam em Lodebar eram pessoas que tinham medo, pessoas que tinham traumas do passado, como Mefibosete. Mefibosete tinha um trauma. Se nós abrirmos a nossa Bíblia, no capítulo de número 4, versículo de número 4, nós vamos entender por que Mefibosete vivia neste lugar esquecido, neste lugar sem pasto, em Lodebar. No versículo 4 do capítulo 4 de 2 Samuel, está escrito assim: e Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram a Jezreel. E a sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo e o seu nome era Mefibosete. Quando levaram as novas, Saul está morto, Jonatas está morto. Quando levaram as notícias até a família de Jonatas, aquela mulher que cuidava de Mefibosete para tentar protegê-lo, escondê-lo dos inimigos, porque os inimigos iriam lá e iam acabar com a família de Jonatas e Saul. Ela apressadamente pega a criança e deixa ela cair, e ela cai e quebra os seus pés. E ela fica aleijada. Este era o trauma de alguém que teve que sair correndo da sua casa, que teve que fugir para não morrer, que teve que ficar escondido para não morrer. O trauma dele ter quebrado seus pés e ficar para sempre daquele jeito. Mefibosete estava em Lodebar sendo cuidado por este Maquir. Ele estava ali porque o emocional dele estava abalado. Ele queria um isolamento espiritual, porque os traumas que ele carregava do passado eram tão grandes que ele não tinha condições de viver em meio à sociedade. Eles preferiam viver ali no isolamento, na escassez, no lugar sem pasto, num lugar esquecido, a estar num lugar aonde talvez eles não seriam bem recebidos. Eles queriam estar invisíveis à sociedade. Mefibosete estava ali esquecido, estava ali vivendo todos os dias com seus traumas, esperando, quem sabe um dia, Deus se compadecer dele, esperando, quem sabe um dia, Deus o resgatar
Porque quem olha para Mefibosete agora não acredita que ele era descendente real, porque ele está esquecido e escondido, cheio de traumas, cheio de agonia, cheio de medo, esquecido em Lodebar. Lodebar é o lugar onde pessoas estão sofrendo, esquecidas, traumatizadas, pessoas que não têm coragem de se colocar de pé, ir de encontro talvez àquele a quem pode o ajudar. Pessoas estão espiritualmente em Lodebar e não conseguem se reerguer, não conseguem estar de novo sorrindo. Pessoas estão em Lodebar esquecidos porque têm traumas na vida espiritual, estão traumatizadas, estão sofrendo caídas, estão esquecidas em Lodebar. Pessoas que viveram outrora num lugar melhor. Mefibosete vivia na realeza. Mefibosete morava num palácio. Mefibosete tinha do bom e do melhor. Era um descendente de rei. Era neto do rei Saul. Mas quando a tragédia chegou na sua família, ele teve que se esconder com medo de perder a sua vida. Quem sabe as pessoas diziam para ele: não, Mefibosete, tu já não tem mais nada com a realeza. Não, Mefibosete, o teu lugar é aqui mesmo, um lugar esquecido, num lugar onde só quem vive é aqueles que estão no anonimato. Não, Mefibosete, te conforma com esta vida, porque é esta vida que Deus tem para ti. Ora, Mefibosete, se Deus quisesse que você fosse descendente e talvez um dia sentasse no trono de Israel, Ele não teria permitido acontecer essa tragédia na tua família. Quem sabe Mefibosete estava cansado de ouvir palavras negativas, palavras aonde o colocavam ainda mais para baixo. E é assim que acontece com muitas pessoas. As pessoas que estão em Lodebar, no sentido espiritual, aqueles que eram para levar uma palavra de ânimo, de ajuda, são aqueles que estão ainda a dizer: você está nessa situação porque você merece. Você está nessa situação porque Deus te esqueceu. Deus não tem mais nada contigo e o teu lugar é aí em Lodebar. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus. Muitas pessoas estão em Lodebar. Muitas pessoas estão mergulhadas e aprofundadas em Lodebar e não têm mais coragem de se levantar. Mefibosete estava nesta situação de esquecimento, situação de desprezo, sendo ajudado por um estranho. Porque Mefibosete, ele era aleijado, não podia trabalhar, alguém tinha que o sustentar. Além dele ter sido traumatizado na sua infância com este tombo, ele ainda continua sendo humilhado, menosprezado e esquecido. Mefibosete foi parar em Lodebar para ser esquecido. Mas Deus manda te dizer que vocês podem estar em Lodebar, pode estar esquecido, mas você não vai continuar esquecido. Você não vai continuar em Lodebar, porque Lodebar não é lugar
de quem tem promessa de Deus. Lodebar não é lugar de alguém que tem promessa de Deus. A Bíblia Sagrada diz que pode uma mãe se esquecer do seu filho que gerou. Deus diz, porém, eu jamais o esquecerei. Mefibosete estava esquecido, humilhado, na pior situação possível. Mas alguém se lembrou dele. Se nós olharmos o desfecho deste texto, desta história, nós vamos ver Davi mandando buscar Mefibosete. Nós vamos ver o rei mandando a carruagem real até Lodebar. Imagine a cena, imagine a situação. Está lá Mefibosete sentado, porque ele não caminhava. Ele estava sentado naquele lugar deserto, naquele lugar esquecido, naquele lugar de humilhação. De repente entra pelo meio da cidade, da pequena aldeia, uma carruagem real. De repente entra naquele lugar soldados, cavalos e cavaleiros. E alguém começa a gritar, aonde está Mefibosete? Aonde está Mefibosete? Aleluia! Nós vemos, talvez, a Bíblia não diz, mas eu quero imaginar, o coração de Mefibosete nesse momento. Quando ele ouve alguém chamar o seu nome, quando ele olha, ele vê uma carruagem, soldados, e uma ordem dada pelo rei. O rei Davi manda te buscar. Na cabeça de Mefibosete passa 1000 coisas. Ora, será que vieram aqui para me matar? Será que vieram aqui para acabar com a minha vida? Mas ele não esperava ouvir da boca do mensageiro, o rei está te chamando. O rei manda te chamar. Aleluia. Aleluia. E quando Mefibosete é levado até o palácio, no versículo de número 6, acompanha comigo. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 6. E vindo Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul a Davi, se prostrou com o rosto em terra. E se inclinou e disse Davi, Mefibosete, e ele disse, eis aqui teu servo. E disse Davi, não temas, aleluia, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Aleluia, aleluia, eu sinto a presença de Deus. Aleluia. Quando Mefibosete chega na presença do rei Davi, ele se prostra ao chão. Ele se joga no chão em sinal de humilhação. Aleluia. Ele se coloca por terra e diz, quem sou eu para te lembrares de mim? Eu sou um cão morto, estava esquecido. Aleluia. E Davi diz para ele, não temas, Mefibosete. Não temas, porque certamente eu usarei de beneficência para contigo. Aleluia. Mefibosete estava temendo ir até a presença do rei. Mas quando ele chega lá, se prostra em terra, mostrando que ele não era ninguém, mostrando que ele não era nada. O rei disse, não temas, porque é hoje que eu vou te restituir.
É hoje que o teu sofrimento acaba. Viveu esquecido, viveu em Lodebar, viveu humilhado, mas é hoje que você vai estar exaltado. E quando eu falo exaltação, eu estou falando no âmbito espiritual, porque a melhor exaltação que Deus pode nos dar é elevar a nossa vida espiritual, porque isso é muito precioso. Quando Deus nos levanta espiritualmente, quando Deus diz para nós: não temas, porque hoje eu vou te restituir, porque hoje eu vou te colocar de pé, porque hoje eu vou fazer a tua vergonha, o teu desprezo, a tua humilhação cair por terra. Tudo que era do teu pai, tudo que era do teu avô, agora pertence a ti. Tu não é mais um pobre, tu não é mais um humilhado, agora tu é alguém. E ele se humilha ainda mais e diz: quem sou eu? Eu não sou ninguém. Eu sou pó, eu sou cinza, para o Senhor se lembrar de mim. E é o que nós somos. Nós não somos nada. Nós somos poeira, nós somos pó. Quem somos nós para o Senhor se lembrar de nós? Quando estávamos esquecidos no mundo, quando vivíamos de ilusão, quando éramos humilhados, o Senhor se lembrou de nós. O Senhor nos trouxe até a sua presença e nos restituiu. O que Ele nos restituiu foi a nossa comunhão com Ele. Porque viver sem ter comunhão com Deus é como estar em Lodebar. É como estar esquecido. Se não tiver a presença do Espírito Santo, de nada adianta. Se nós não tivermos na nossa vida a presença do Espírito Santo. Aleluia. O sofrimento de Mefibosete acaba quando o rei se lembra de que ele havia feito uma promessa. Aleluia. O teu sofrimento acabou quando o rei se lembrou que tinha uma promessa. Quando Deus olha para esta terra, Ele se lembra de uma promessa que Ele fez lá no Jardim do Éden. Aleluia. Aonde o homem cai da presença de Deus, aonde a serpente tem êxito e derruba o ser humano da presença de Deus. Aleluia. Mas havia uma promessa. Lá no começo havia uma promessa. Aleluia. Oh, glória a Deus. E a promessa que Deus havia feito não foi qualquer promessa, não. Após Deus ter criado o homem, após Deus ter colocado o homem naquele jardim maravilhoso, nós vamos ver Satanás usando aquela serpente para derrubar o homem da presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Deus havia feito tudo perfeito, o homem perfeito. A melhor coisa que o homem tinha no Jardim do Éden não era todos os dias ter tudo para comer, mas a melhor coisa que o homem tinha no Jardim do Éden era a presença de Deus no virar do dia. E quando o homem peca contra Deus, ele perde esta presença. Mas quando Deus
dá sentença para Eva, para Adão, para a serpente. Nós vemos Deus dizendo, na parte B do versículo 16 do capítulo 3 de Gênesis, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus estava fazendo uma promessa, dizendo que a semente do homem pisaria na cabeça da serpente e restituiria novamente a comunhão do homem para com Deus. Aleluia. O que de melhor nós podemos ter? Qual é a melhor restituição que Deus pode fazer? É restituir novamente a sua presença em nós. Porque Deus não nos fez para estarmos em Lodebar, para estarmos no lugar esquecido, cheio de trauma, cheio de dor, cheio de medo. Mas Deus nos fez para estar em sua presença. E é isso que Jesus fez. Jesus mandou chamar para restituir. É isso que Jesus fez na cruz do Calvário. É isso que Jesus fez no dia de Pentecostes. Restituiu a sua presença em nós. Aleluia. Aquilo que o Senhor nos dá, o dinheiro não pode comprar. Aquilo que Deus nos dá, a riqueza não pode dar, que é a sua presença. Aleluia. Se nós tivermos a presença de Deus, não importa a dificuldade, não importa o problema, nós vamos ter a presença de Deus. Mas triste é quando nós não temos a presença de Deus. Quando nós estamos mergulhados em Lodebar. Mas Deus te chamou nesta noite. Eis que eu te restituo novamente a minha presença. Aleluia. E eu quero deixar um versículo para o teu coração. Bendito seja Deus. Mefibosete foi restituído. Mefibosete teve novamente motivo para sorrir. E eu quero deixar este versículo para o teu coração. Aleluia. Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41. Versículo de número 10. Quero deixar esse versículo para o teu coração. Aleluia. Isaías capítulo 41, versículo 10. Olha o que Deus está falando aqui. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Receba essa palavra em nome de Jesus. Que o Espírito Santo esteja contigo, com tua família. Que o Espírito Santo possa te renovar nesta noite. Que a presença de Deus esteja na tua vida, no teu lar, na tua família. Aleluia, que você possa sentir essa presença que não tem explicação. Que o Espírito Santo possa falar mais no teu coração nesta noite. E que você seja abençoado. E lembre-se, você não foi feito para estar em Lodebar. Você foi feito para estar na presença de Deus, e a presença de Deus está contigo. Aleluia. Que Deus te abençoe. Guarda na tábua do teu coração, Isaías 41, versículo 10. É o Senhor que está falando. Amém. Que Deus possa te abençoar.
Que Deus possa abençoar a tua vida, o teu lar, a tua família. Muito obrigado, irmão Daniel. Muito obrigado, irmã Vitória, minha esposa. Muito obrigado por estar aí comentando. Aleluia, que Deus abençoe fortemente a cada irmão, cada um. Ricamente. Que Deus abençoe a tua noite, tua vida, em nome de Jesus. Fique com Deus, na paz do Senhor Jesus. E até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima meditação da palavra de Deus. Fique com Deus, irmão. Eu quero orar um instante com você para encerrar essa live. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada um agora, Senhor, aqueles que participaram, aqueles que irão olhar depois, Senhor, tirar um tempo para ver esta palavra, ver esta mensagem, Senhor, aonde o Senhor fala profundamente conosco. Abençoa, Senhor, ricamente, que a tua palavra, Senhor, vá de encontro a estas pessoas e levante novamente esta pessoa na tua presença, Pai. Abençoa, guarda, livra, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima, se Deus quiser.